Pega sua água, seu suco, seu café, o que você quiser beber e senta. Senta, porque lá vem história. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos, seja muito bem-vindo e hoje eu quero muito conversar com vocês sobre o que tem sido o mais novo grande amor da minha vida, que é A Casa dos Espíritos, escrito pela Isabel Allende. Essa autora que nasceu no Peru quando seu pai estava fazendo uma viagem ali a trabalho, mas tem a nacionalidade chilena, que é o local em que há a ambientação de toda essa história que a gente vai conversar hoje. Mas é importante ressaltar que não há nenhum momento a palavra Chile propriamente dita dentro da narrativa, mas sim a gente vai ter dois narradores que deixam pistas ali para o leitor que o auxiliam a se localizar no mapa e no tempo, precisamente em torno de 3 décadas antes do início da ditadura chilena em 1973, que é um dos temas mais fortes dentro dessa narrativa. Mas antes de começar de fato, já vou pedindo para você, por favor, já ir clicando aí embaixo no gostei, se inscrevendo no canal para mais vídeos como esse, porque sim, logo teremos uma segunda parte, então já vai me dando aquela moralzinha, clicando aí embaixo no gostei, rapidinho, gratuito, beleza? A Casa dos Espíritos foi o livro escolhido pra gente ler junto no nosso clube de leitura, também gratuito, chamado Compartimundos. E basicamente nessa história a gente vai se deparar com 3 gerações da família Trueba, que se inicia com o Esteban Trueba, um homem de mau caráter que começa a dar o sangue para tentar enriquecer, tudo porque ele está perdidamente apaixonado por uma lindíssima mulher dos cabelos verdes chamada Rosa. Como eu disse para vocês, a questão política ela é muito presente nessa narrativa, então desde o princípio a gente vai mergulhar nessa temática em algo que se assemelha de certa maneira ao que a gente vai vivenciar, esses opostos ideológicos que a gente vê, por exemplo, em 100 Anos de Solidão do Gabriel Garcia Marques, porque a gente vai ter o Partido Conservador e a gente vai ter aquele grupo de políticos que querem porque querem inserir o liberalismo ali no Chile. E aí, em meio a um atentado de assassinato quanto aos pais da Rosa, que são liberais, a Rosa acaba morrendo ao invés do pai dela e o Esteban fica totalmente perdido. Mas se engana quem pensa que isso seria um motivo para ele desistir desse desejo de se tornar rico, porque ele continua fazendo fortuna até que acaba voltando para sua cidadezinha e acaba se casando com a Clara Del Valle, que é nada menos, nada mais do que irmã da Rosa e filha dos mesmos pais. O Esteban é um homem totalmente conservador, tanto que no decorrer da narrativa ele acaba se filiando ao partido dessa ideologia, acaba se tornando um político a ver com essas regras, com essas doutrinas, e então ele acaba tendo uma ideologia totalmente oposta à da esposa dele, a Clara, sabe? Mas mesmo que eles tenham uma ideologia diferente, e eu até mesmo digo que além da ideologia eles tinham um caráter muito diferente, eles vivem alguns anos de paz e harmonia ali em matrimônio, tanto é que isso resulta em 3 filhos. Só que como eu disse pra vocês, o Esteban não é um homem de bom caráter, tanto que em certa parte do livro ele até mesmo se torna um estuprador em série, porque ele acredita que se há pessoas em suas terras, são sua propriedade também, ele pode fazer com elas o que bem quiser. E eu até diria que esse mau caráter vai além da ideologia política dele, só que puxando um gancho para uma reflexão, se alguém acredita em determinada ideologia é porque aqueles valores combinam com os seus. Logo, se você nutre valores que escravizam, que estupram, que agridem, que matam, é porque você é exatamente daquela maneira. Ninguém vira exemplo para um ex-partidário nazista e fala que apesar disso é uma boa pessoa, porque quem é uma boa pessoa de verdade não segrega, não mata, não tortura, não destrói. E isso diz respeito a todas as ideologias políticas. Você é exatamente aquilo que você pratica. Tanto é que o próprio Esteban, que ascende como narrador em diversas passagens, admite
que ele não tem um bom caráter e que ele não se importa nem com a sua própria família, quem dirá então com os seus trabalhadores. Tanto é que a relação dele com os filhos é praticamente inexistente, quando não péssima. Ainda mais porque os filhos acabam desenvolvendo um olhar social que o Esteban quer distância. E quando eu digo pra vocês que ele nutre uma péssima relação com seus filhos, eu digo filhos que vão além do matrimônio, porque ele acaba rendendo frutos do estupro que ele fazia incansavelmente e pondo uma série de filhos bastardos pelo mundo. E ouso dizer que a única pessoa que Esteban Trueba verdadeiramente amou na sua vida, um sentimento mais puro, um sentimento sem posse, foi a sua neta Alba, que vem a nascer alguns anos depois. Então a gente vai percorrer essas gerações, os seus mínimos detalhes e conhecer a personalidade de cada um desses personagens, de modo a ser impossível não se envolver. Cada um desses personagens tem personalidades únicas e através das palavras que a Isabel Allende usa, faz com que tudo se torne muito tocável, sabe? É quase como se o realismo mágico, que é levemente implantado na obra, de certa maneira ele se estendesse para o próprio leitor, porque ali tudo se torna tão poético, tão tocável, tão sensível, que é como se nós pudéssemos ouvir as vozes, sentir os cheiros, inserirmos diretamente naqueles ambientes, como se a gente não tivesse, na verdade, com um monte de folha de papel na mão. No meu caso, um Kindle, porque, né, viciada em e-book. Mas tem algo que eu queria muito comentar com vocês, que eu queria até ter comentado na nossa live, mas eu acabei me empolgando com outros assuntos e acabei esquecendo. É que lá no início da narrativa, no comecinho, a gente tem uma passagem bem curiosa deles refletindo acerca da Segunda Guerra Mundial, que está praticamente acabando com o mundo todo, e para eles é quase como uma ficção, sabe? Eles se encontram com as notícias, mas aquilo não os atinge de maneira alguma. É curioso observar isso. E é interessante pensar o quanto naquele momento não interferia em nada. Enquanto para outras pessoas, incontáveis livros que a gente já leu por aí, era praticamente o fim do mundo. E eu digo naquele momento porque no fim da Segunda Guerra Mundial surgiu algo no mundo conhecido como Guerra Fria. E esse sim foi um momento que trouxe todas as consequências da Segunda Guerra Mundial diretamente para o Chile, enquanto antes eles só sabiam o que estava acontecendo através dos jornais. Quando a gente fala de Guerra Fria, a gente pensa numa guerra de ameaças, quase que uma guerra de ideias em que há Estados Unidos e Rússia tentando brigar para ver qual ideologia vai ser mais nutrida no mundo. Então a gente vai ter os Estados Unidos com o capitalismo, a gente vai ter a Rússia com o socialismo, o comunismo. Mas é importante ressaltar que essa guerra de ideias, na verdade, esse embate não aconteceu em suas casas, mas que eles acabaram fazendo uso dessa briga para usar a casa dos outros para produzir sangue, porque até então nenhum dos dois dava aquele primeiro passo para a briga de fato. Nessa época a gente já tinha o socialismo implantado ali em Cuba, que é uma ideologia de interesse da Rússia, e tudo que os Estados Unidos não queria era mais uma Cuba no continente americano. Então o que ele começou a fazer? Começou a financiar golpes de Estado aqui na América, semelhante a que a Rússia tentava fazer ali no continente africano. E assim a gente conclui que, na verdade, a batalha entre eles acabou se tornando uma disputa para ver quem conseguia mais marionetes que fariam que colocariam em prática o que eles efetivamente queriam. E foi assim que se iniciou a ditadura no Chile, no Brasil e em tantos outros países da América, algo que começou com o financiamento dos Estados Unidos, junto com os membros extremamente ricos de cada país, a exemplo do nosso protagonista Esteban Trueba, que financiou grande parte do golpe de Estado que acabou ocasionando na ditadura militar. Ou seja, aquela Segunda Guerra Mundial que a princípio soa para ele, surge como uma ficção, algo extremamente distante, de repente as consequências caem em suas cabeças de um jeito tão pesado, principalmente porque o grande líder ditador no Chile foi Pinochet, conhecido como o pior ditador que produziu e comandou a pior ditadura militar em toda a América.
Essas passagens na narrativa, inclusive, são desesperadoras, porque nós, leitores, a gente vai se deparando com os indícios que os personagens não percebem, sabe? E quando eles caem em si, é tarde demais. Até a Clara, com seus poderes de clarividência, ela não consegue fazer muito que não alertar. E de repente, simplesmente não tem mais para onde correr. O seu próprio marido financiou grande parte disso. A Isabel Allende, inclusive, é capaz de nos trazer esses relatos tão verdadeiros justamente por ser filha do primo do Salvador Allende, que era o presidente eleito democraticamente na época no Chile e que foi assassinado no dia 11 de setembro de 73, quando a ditadura foi implantada. Eu sei que muita gente fala que foi suicídio, mas eu pessoalmente não acredito nisso. Ou seja, ela verdadeiramente vivenciou tudo aquilo, inclusive que os ditadores tentavam e tentam até hoje esconder. Vide as incontáveis leis de anistia que temos que perdoam os seus criminosos mesmo, como se, na verdade, como se o fato de eles terem estuprado, torturado, matado centenas de pessoas não significasse nada. O fato é que esse livro é grandioso e seus relatos eles são tão verdadeiros, tão cheios de emoção, que fica impossível para nós leitores não nos transportarmos para aquela época e sentir tudo aquilo que eles estão vivendo, sabe? Sentir como, claro que parcialmente, mas o terror que foi a pior ditadura vivenciada na América. É claro que também é muito importante nesse livro grandioso fazer uma reflexão acerca das mulheres, das figuras femininas nessa história juntamente com o feminismo, porque são figuras bem emblemáticas e geram muito conteúdo, mas como esse vídeo já tá grande, eu vou voltar com uma segunda parte fazendo uma análise para vocês dessas figuras, quem foram essas mulheres e por que a presença delas é tão importante na história. Para vocês verem o quanto esse livro me deixou, ó, pirada. Por isso já vai se inscrevendo no canal para a segunda parte e prometo que não vai demorar, só não vai ser quinta-feira agora, porque eu quero muito contar para vocês qual vai ser o nosso livro de novembro do nosso clube de leitura. Mas eu espero ter conseguido contextualizá-los nesse período da história em que a Isabel Allende nos transporta e também a te auxiliar a ligar os pontos e entender um pouco mais desse período, dessa história que pra mim é um dos melhores livros já escritos no mundo, porque aqui, além de a gente ter um livro de altíssima qualidade literária, a gente vai ter relatos muito fiéis de um dos períodos mais sangrentos da história. Um momento em que, manipulados por estadunidenses, os chilenos mataram seus irmãos até 1990. Olha o quanto essa ditadura durou, até ontem. E tão ontem que o Pinochet, o ditador, ele veio a falecer em 2006. Logo ali, praticamente impune, há mais de 3.000 mortos e 40.000 pessoas torturadas ao seu comando. Inclusive, eu nem sei por que essa mulher não tem um Nobel de Literatura. O link para adquirir esse livro, que eu pessoalmente indico muito, vai estar aí no box de informações. Se vocês puderem comprar com o meu link e esse livro que eu preferencialmente indico, ou qualquer outro pelo meu link, vocês vão me auxiliar muito. E já vão se inscrevendo para a segunda parte que vem em breve, tá bom? Pra gente fazer aquela reflexão acerca das figuras femininas. Vocês também conseguem me ajudar clicando aí embaixo no gostei, leiam esse livro, vamos, por favor, nutrir a palavra de Isabel Allende, porque esse livro é estrondoso e essa mulher é divina. Sem mais, eu vou ficando por aqui, agradecer muito a presença de vocês, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise concisa e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!